Olá, pessoas maravilhosas desse YouTube, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre o meu Botox. Sim, se vocês me acompanham já nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok, vocês viram recentemente que eu fiz a minha primeira aplicação de Botox. Foi um sonho que eu já tinha há um tempo vontade de realizar e finalmente eu consegui. E eu queria compartilhar essa experiência aqui com vocês hoje, contar para que serve o procedimento, quanto tempo dura, como é feito, falar toda a minha experiência, o que eu senti, né? Contar algumas coisas que eu não vejo por aí ninguém contando que podem acontecer, digamos assim, alguns efeitos colaterais que podem ocorrer. E eu queria compartilhar toda essa minha experiência com vocês. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, já curte esse vídeo que ajuda bastante para que o canal aqui cresça e que me ajude a conquistar cada vez mais seguidores nesse YouTube, nessa plataforma. E também vai lá no meu Instagram e no meu TikTok me seguir lá, que eu tô postando conteúdo de segunda a sexta por lá também. Então, bora começar. Primeiramente, vamos falar um pouco do Botox. O Botox, ou a toxina botulínica, é uma substância que você aplica no seu músculo para poder paralisá-lo. Eu fiz isso, que se chama Botox preventivo, porque quando eu fazia as expressões, eu tava já começando a aparecer aquelas rugas que a gente chama dinâmicas, que são aquelas rugas que aparecem quando a gente sorri, quando a gente levanta a sobrancelha. E futuramente, de tanto fazer esses movimentos repetitivos, essa ruga vai virar uma ruga estática. Vai ficar lá toda marcadinha no nosso rosto. E para retardar essa ruga estática, a gente aplica a toxina botulínica no rosto, paralisa o músculo e aí impede que aquela expressão vá marcando o nosso rosto. Claro que é um tratamento, digamos assim, que ele não é para sempre, ele tem um prazo, depois de um tempo a toxina para de fazer efeito e você tem que reaplicá-la. Então, basicamente, eu já tava com algumas linhas me incomodando, principalmente na testa e aqui entre os olhos, quando eu fazia, né, alguma expressão assim, já marcava bastante, e para impedir que futuramente essa linha fique ali extremamente marcada, porque aí já seriam outros tratamentos que são um pouco mais difíceis para retirar, é mais fácil você prevenir que a ruga apareça do que depois você removê-la. Então, para prevenir, para retardar o mais ainda o que eu puder, para que essa ruga apareça o mais tarde possível, eu decidi fazer a aplicação do Botox para isso. Então, eu procurei um profissional, né, adequado para isso, uma pessoa que tem uma formação, que fez o curso e que está apto para fazer a realização dessa aplicação do Botox. Eu fui no profissional, já tinha feito um procedimento anteriormente com essa pessoa, confiava muito, e fui nela de novo para poder fazer a aplicação do Botox. E como é o procedimento? O procedimento em si é muito simples. Ela aplicou uma anestesia local, assim, uma pomadinha mesmo no meu rosto, e veio com as injeções, né? Porque é injetável. É um procedimento invasivo, que aí você faz, assim, ela marca os lugares no rosto que você quer aplicar, assim, você faz uma avaliação antes, fala, ó, essa ruga aqui, esse lugar aqui que eu quero que paralise, e aí ela faz lá, né, conforme toda a anatomia do nosso rosto, ela vê quais são os músculos que tem que paralisar, e aí ela vem, faz as marcações, né, vem, aplica a pomadinha, que é o anestésico, deixa esse anestésico agir, e depois vem com a seringa aplicando nesses lugares. Uma curiosidade interessante é que, assim, os lugares que eu queria que paralisasse eram na região da testa, porém, ela teve que aplicar também aqui embaixo, próximo do queixo, da boca, até porque os nossos músculos estão todos interligados, né? Como ela mesma me disse, é um cabo de guerra. Puxa de um lado, puxa do outro, então acaba que tem que aplicar em algumas outras regiões também para garantir que vai ficar tudo no lugar. Sobre questão de dor, é só uma picadinha, assim, nada demais. Na hora que aplica a injeção, né, você sente aquela picadinha, mas totalmente suportável. E olha que eu não sou a pessoa mais corajosa e mais tolerante à dor do mundo, e pra mim foi super de boa. Então, assim, tem algumas indicações, né, como eu disse, tanto para prevenir rugas estáticas quanto para cefaleia, também alguns tratamentos para flacidez. Também pode ser usado para tratamento de hipersudorese, né, quando você transpira demais naquela região. Então, ele tem algumas indicações aí, além do tratamento estético, digamos assim. Sobre contraindicações, ele é contraindicado em mulheres gestantes ou que estão amamentando,
pessoas portadoras de doença autoimune ou alguns tipos de doenças neurológicas e pessoas com alergia à proteína do ovo. O Botox pode começar a ser realizado a partir dos 25 anos, tá? A partir de 25 anos, se você quiser, já pode começar a aplicar de forma preventiva, como eu disse. Sobre o tempo de duração, isso é muito de pessoa para pessoa, mas geralmente ele dura de 4 a 6 meses. Isso vai depender muito da genética da pessoa, dos hábitos de vida. Pessoas que praticam exercícios físicos, por exemplo, em alta intensidade, geralmente o Botox vai sair mais rápido, mas geralmente é entre 4 a 6 meses. E aí, como eu disse, é temporário o efeito dele, né? Isso é bom, porque se você aplicar e não gostar, pode ter certeza que depois de um tempo o efeito vai desaparecer. Em relação ao custo, isso também varia muito. Eu paguei R$ 1.300 no meu, mas varia muito também de cidade, varia também da quantidade, eu acredito, e da quantidade de produto e das regiões, né? O tamanho também das regiões que você queira alcançar. Mas, em média, é geralmente uns R$ 1.000 a R$ 1.300 mesmo. Existem alguns cuidados que a gente deve tomar logo após fazer a aplicação do Botox. Uma delas é que a gente não pode praticar exercício físico, né, no dia que fez a aplicação. Outro também é sobre maquiagem. No caso, não poderia me maquiar logo depois, né, que eu fiz a aplicação, só no outro dia. Também deve evitar ficar abaixando a cabeça, né, pelo menos depois das primeiras 4 horas, de jeito nenhum. Ficar fazendo movimentos vigorosos, como abaixar a cabeça, fazer uma faxina, esse tipo de coisa. E, claro, como sempre, aplicar protetor solar. Isso daí nem precisa de Botox, né, meus amores? Isso tem que ser feito todo dia. É melhor não se expor ao sol no dia seguinte, mas se for se expor, bastante filtro solar. Bom, agora que eu já falei sobre um pouquinho do procedimento, o que é, como foi feito, eu vou falar agora sobre a minha experiência pessoal, que eu achei, se eu faria de novo, se eu não faria, se eu gostei, se eu não gostei. Primeiro eu vou colocar umas fotos aqui do antes e depois, para vocês verem como era e como ficou. A primeira coisa que é importante vocês saberem é que o Botox, você aplica ele e não é de imediato essa ação dele. Demora de 3 a 4 dias para o músculo realmente paralisar. Então, assim, eu fiz a aplicação na sexta, eu só fui começar realmente a sentir o músculo paralisando uns 4 dias depois. Então, nos primeiros 3 dias, era como se eu não tivesse feito nada. Eu continuava conseguindo levantar minha sobrancelha normal, fazer aquela expressão facial de brava, sabe? Conseguia fazer tudo normal, porque demora um tempo ainda pra toxina fazer efeito e paralisar o músculo. Até aí, tudo bem. Sobre efeitos colaterais, eu tive um efeito colateral, digamos assim, que na verdade eu nem sei se eu posso chamar de efeito colateral, mas é, digamos assim, uma coisa comum que pode acontecer para quem aplicou pela primeira vez, né? Acho que por questão de adaptação também do seu corpo, é uma coisa nova, né? Que você tá colocando ali dentro do seu corpo e cada corpo reage de um jeito. Eu tive dor de cabeça. E isso é estranho falar porque o Botox pode ser usado para tratar dor de cabeça, mas algumas pessoas podem sentir na primeira aplicação dor de cabeça como um dos efeitos. Geralmente essa dor de cabeça vem logo nos primeiros dias que você aplica, mas comigo foi totalmente ao contrário. Eu senti dor de cabeça, acho que na segunda semana eu fiz a aplicação, passou-se uma semana, eu não estava sentindo absolutamente nada. Na segunda semana após a aplicação, porque assim, eu acho que até 15 dias você pode estar sentindo ali algum efeito. Então, na segunda semana, quando entrou a segunda semana após a aplicação, eu comecei a sentir dor de cabeça todos os dias. Eu acho que eu fiquei uma semana, assim, direto tendo dor de cabeça. Precisava tomar remédio. Também, assim, não era nada de, nossa, tomava remédio, a dor de cabeça passava. Era uma dor de cabeça, assim, intencional mesmo. Eu sentia essa região aqui da testa bem contraída, assim. Sentia até um pouco de espasmo, assim, sabe? Quando o músculo tá tremendo. Senti um pouco de espasmo, e aí vinha aquela pressão e eu sentia dor de cabeça e eu tinha que tomar remédio. Eu até falei com a menina que fez a aplicação, né, doutora Brenda, ela me disse que não era muito comum ter essa dor de cabeça tardia, mas que poderia acontecer, e foi isso que aconteceu. Depois que completou os 15 dias, não senti mais nada, graças a Deus, passou, e vida que segue. Aparentemente é um efeito que pode ser que eu só sinta agora, nessa primeira vez,
que eu fiz a aplicação, talvez as outras vezes eu não sinta mais, porque o meu corpo já vai estar adaptado, ou talvez eu sempre sinta nos primeiros dias logo após a aplicação, não tem como saber, mas não é algo assim que me, digamos, traumatizou ou que me fez, eu não vou nunca mais fazer isso. Não, é uma dor de cabeça, toma remédio, passa e é isso. Já dizia Beyoncé, Pretty Hurts. A beleza dói, gente, não tem jeito. Outra coisa também que eu senti, que eu acho que é comum, que assim, não paralisa tudo ao mesmo tempo. Teve um lado que eu senti que paralisou primeiro, e aí eu conseguia levantar só a sobrancelha de um lado, e a do outro lado eu já não conseguia. Isso no início dá um medinho assim, mas nada demais. O músculo vai paralisando ali, depois fica tudo uniforme e tá tudo bem. Esse é um dos motivos que a gente tem que ter um retorno, né? Eu fiz a aplicação 15 dias depois, eu retornei lá pra ela ver, checar se tava tudo ok. Porque se não tivesse, a gente ia dar um jeito de corrigir, né? Mas foi só um sustinho mesmo ali, paralisou de um lado, mas depois o outro lado paralisou também, e aí ficou tudo simétrico e tudo ok. Não se assustem, isso pode acontecer também. Um dos efeitos que eu gostei bastante também do Botox foi da questão dela arquear a sobrancelha. Acabou subindo e elevando mais minha sobrancelha e abrindo mais o meu olhar. Então, eu gostei muito disso, porque eu tinha minha pálpebra já é caída, minha sobrancelha também é bem caidinha. Então, esse foi um dos efeitos que eu gostei bastante, que o meu olhar, que era mais fechadinho, deu uma abertura assim, que ficou bem bonito e eu gostei bastante. É um dos efeitos também que o Botox proporciona, esse abrir de olhar. Outra coisa, assim, que quase ninguém, na verdade eu nunca vi ninguém falando sobre o Botox, é um dos efeitos que ele acaba causando e que, graças a Deus, Brenda me alertou sobre isso antes. Assim, não chegou a ser um problema, mas é algo que eu já me preparei pra acontecer e realmente aconteceu. Que foi, eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar em questão de me maquiar. Por quê? Como eu não consigo mais movimentar esses músculos aqui da testa, eu não consigo mais movimentar tanto, subir tanto assim o olhar, eu tive um pouco de dificuldade para colocar minha lente de contato, por exemplo. Eu uso lente, então eu tenho que abrir bastante o olho para colocar a lente. Então agora eu já não consigo mais abrir tanto o olhar assim por causa do Botox. Então eu tive um pouco de dificuldade para colocar a lente. Eu tive um pouco de dificuldade para fazer maquiagem aqui na região dos olhos mesmo, porque eu não consigo mais abrir tanto o olhar. Dificuldade para passar a máscara de cílios. Então, assim, coisas que eu nunca vi ninguém falando sobre e que realmente acontecem. E eu tive um pouco de dificuldade em relação a tudo isso. Hoje já não é tanto assim, porque a gente vai se adaptando. Eu já tô conseguindo colocar a lente de boa. Ainda tenho um pouco de dificuldade também pra fazer a minha sobrancelha, porque sou eu que faço. Então, se eu tenho que levantar um pouco a cabeça, porque eu já não consigo mais levantar tanta sobrancelha pra poder tirar os pelinhos embaixo. Então, eu levanto um pouco a cabeça e tiro. São coisas assim que muda um pouco a sua forma de realizar algumas tarefas. Não me incomodou tanto, talvez também porque ela já tinha me alertado que poderiam acontecer. Então eu já estava um pouco preparada para esse tipo de dificuldade. Ou talvez vou ter que me adaptar para botar minha lente, para passar máscara de cílios. Mas tudo bem, nada assim que com o tempo você não se acostume. Isso não é uma coisa que me impediria de voltar a fazer o tratamento, né? De novo, voltar a fazer a aplicação. Então, é só pra vocês ficarem sabendo mesmo, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso, sobre esse tipo de dificuldade que poderia acontecer após a aplicação do Botox. Então, agora vocês já estão sabendo. Outra coisa também que eu acho importante falar é que, assim, algumas pessoas podem não gostar muito do procedimento porque acham que fica assim, fica muito artificial, você tá praticamente sem expressão facial nenhuma. Se você acha que é muito artificial, tem vontade de fazer, mas não quer fazer assim pra ficar totalmente sem expressão, você tem a opção de aplicar menos e manter um pouco ainda de expressão pra ficar mais natural possível. Isso é possível sim. Mas por que eu escolhi retirar totalmente a expressão? Porque é um procedimento que ele vai sair com o tempo. Ele dura 4 a 6 meses. Então, assim, se eu deixasse ali só um pouco suavizado, ele vai sair muito mais rápido. Então, eu optei por paralisar, porque aí isso me garante que o procedimento dure um pouquinho mais, entendeu? Mas assim, apesar disso, eu não achei que, pelo menos na minha opinião, eu não achei que ficou tão artificial. Eu gostei muito do resultado, já vou falando aqui. Gostei do resultado, faria e vou fazer novamente, com fé em Deus, se Deus me der dinheiro e saúde pra isso. Resumindo, já metendo a boca na lata, já falando mesmo o que eu acho,
Pra mim valeu super a pena. Eu gostei muito, faria de novo, acho que vale sim investimento. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu quero envelhecer o melhor possível, sabe? Eu quero envelhecer me sentindo bem comigo mesma ao máximo que eu conseguir. Então é um procedimento que eu amei fazer. Eu super recomendaria, mesmo com todos os percalços, mesmo com a dor de cabeça, mesmo com as dificuldades ali para me adaptar ainda digamos assim, reaprender a fazer algumas coisas que eu já fazia com mais facilidade. Mas mesmo diante de tudo isso, eu faria de novo, eu amei, super recomendo. O que eu falo é, se você tem vontade de fazer, faça sim. Claro, pesquise muito, leia muito antes sobre o procedimento, sobre tudo o que pode acontecer, tanto de efeitos colaterais, quanto do procedimento em si, o que ele vai causar no seu corpo. Pesquise também um profissional de confiança, que seja uma pessoa apta a fazer isso e que, acima de tudo, você confie nessa pessoa. Isso também é o mais importante. Você tá entregando o seu rosto para uma pessoa, né? Para ela mexer e modificar, então, mesmo que seja temporário, né? Mas é bom você ter total confiança na pessoa que tá fazendo isso. Então, eu pesquisei muito, eu li muito sobre, não foi uma coisa de impulso, foi uma coisa que eu pensei muito antes de fazer, e essa é a dica que eu dou pra vocês. Se quer fazer, faça. Se não quer fazer, também não faça. E é isso aí. É cada um com a sua escolha e cada um sendo feliz consigo mesmo do jeito que quiser. E é isso, gente. Eu gostei muito, eu tô muito feliz. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas em relação ao procedimento para vocês, se vocês estavam ou não em dúvida de fazer. Espero que tenha esclarecido um pouco. E se ficou mais alguma dúvida, se vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre o procedimento, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Obrigada por mais uma vez estarem aqui assistindo, acompanhando o canal e até a próxima.